Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quero saudá-los na paz do Senhor Jesus. Saudar também os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do nosso canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, prepare o seu coração. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Palavra, acho que a janta hoje saiu um pouco salgada. Vamos à carta de Tiago, capítulo de número 3. Nós estamos lendo Provérbios lá em casa. E Deus me inspirou essa palavra terça-feira, no nosso culto doméstico. E desde terça eu venho meditando. Hoje à tarde aprofundei um pouco mais essa meditação. Estou seguro de que é isso que Deus quer comunicar conosco. Quem encontrou, diga amém. Tiago capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o capítulo até o versículo 12. Meus irmãos, muitos de vocês não queiram ser mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios que são tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, mas gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca pode proceder bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguém fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce ao mesmo tempo. Só a leitura, irmão, já dá vontade de beber água, não dá? Só a leitura. Quantos querem ser incluídos em mais uma oração? Curve a tua cabeça, marque esse texto. Pai, eu quero te agradecer por nos trazer outra vez a este santuário. Muito obrigado pela vida da igreja, pela disposição dos meus irmãos que nesta quinta-feira, depois de um dia de trabalho, das lutas do dia, se fazem presente aqui para ouvir, para receber, para se alimentar da tua palavra.
queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê graça ao teu servo que vai falar, bem como a tua igreja que vai ouvir. O Senhor manifeste a tua presença nessa mensagem bíblica, alimente o teu rebanho para a honra e glória do teu nome, todos com alegria e fé digam amém. Meus irmãos, tomem assento, marque aí esse texto na sua Bíblia. Eu quero, antes de começar a ministração da palavra, eu quero, com alegria, poder receber alguns irmãos e irmãs que nesta noite nos dão a honra de cultuar conosco, né? Está ali a Ana Cláudia e a Aline, e eu vejo outras pessoas além delas, né? Eu falo delas porque cumprimentei na entrada. As pessoas que estão nos visitando nesta noite, levante assim a sua mão para que a gente possa identificá-los. Temos ali atrás uma outra mão levantada, temos ali um outro casal, que bênção, Deus abençoe. A igreja quer receber os nossos irmãos e irmãs no amor de Cristo Jesus, digam todos amém. Gente, fique à vontade, vocês estão no melhor lugar, vocês estão na casa de Deus. Essa é a sua casa, é a casa do Pai. Queridos, eu quero trazer aqui alguns rápidos avisos. Eu quero lembrar os irmãos que sábado nós temos a nossa feira gastronômica. Então, a feira ela é um momento muito importante para a vida da igreja, porque além de ser um meio da gente agaranhar recursos para a manutenção da obra, a feira também ela é uma oportunidade de comunhão muito grande. Os irmãos se juntam, estão ali montando as barracas e compartilhando, né, o trabalho. Então, sábado, a partir das 5 da tarde, nós temos aqui a nossa feira com bazar, com alimentos. Então é uma bênção. Você que não faz parte da nossa feira, venha e você vai ser abençoado, você vai abençoar também, tá certo? Queridos, eu quero comunicar aos irmãos também que nós estamos no mês de outubro e, como os irmãos sabem, todo mês de outubro nós temos essa campanha do Outubro Rosa, né, que é uma campanha de prevenção ao câncer de mama. E esse mês nós teremos aqui um culto festivo, alusivo ao Outubro Rosa. Está uma programação linda. E esse culto vai ser, passando essa segunda agora, na próxima. Está na terceira segunda. Então já passamos uma segunda, que foi segunda agora. Próxima segunda agora é a segunda e na terceira segunda. Portanto, passando essa semana, na outra, logo depois do feriado, na segunda após o feriado aí, nós teremos aqui o culto de mulheres, alusivo ao Outubro Rosa, mas não vai ser uma palestra voltada para isso, tá? É um culto comemorativo. Nós vamos ter aqui muitos convidados. A irmã Iracema, lá do Templo Central, será a nossa pregadora, vai estar trazendo a palavra de Deus. E nós teremos aqui uma irmã que vai compartilhar um rápido testemunho, né, algumas instruções, mas a ênfase será realmente para a palavra de Deus. Mas vai ser um culto muito bem programado, a programação está toda feita, está muito bonito, com lembrancinha e tudo. Então venham as irmãs, divulguem. E hoje a Taniane estava conversando com algumas pessoas da diretoria do Ministério Feminino, e alguém disse assim: irmã Taniane, você é a líder do setor, convoca as congregações do setor para estar aqui. E a Taniane até lançou o convite, irmãos, mas cada congregação ela tem também suas demandas, e nós estamos vivendo um problema muito grande, pelo menos com relação ao Parque Olivândia e a congregação de Nova Conquista, por causa da criminalidade, irmão. O Parque Olivândia aqui está uma situação muito preocupante, porque está tendo tiroteio toda noite. Aqui também na Nova Conquista também está muito complicado. E a gente não pode estar dependendo de outras igrejas, irmão. A gente lança o convite para eles virem, mas com o tanto de mulheres que nós temos aqui na igreja, se cada mulher trouxer uma convidada, essa igreja fica superlotada. Então você vai orando a Deus, você vai pensando numa pessoa que você vai convidar, você vai, lança o convite,
Convide mais de uma, porque aí se alguém falhar, você não queimou seu cartucho num convite só, tá certo? Então vem aí o culto de mulheres, e é muito importante que você se prepare o seu coração, convide a sua vizinhança, as suas amigas, para virem aqui cultuar ao Senhor. Lembrando também às irmãs, que nós já estamos no mês de outubro, e agora no final do mês, dia 28, nós teremos a nossa terceira edição do Florescer, né, que vai ser o nosso encontro de mulheres, nosso passeio com as mulheres lá para cultuar. As mulheres vão lá no sábado, no dia 28, e nós vamos com os homens. Nós vamos com os homens. Eu não sei as irmãs, mas a gente vai fazer as mulheres no domingo. As irmãs parecem ajudar o Ministério Feminino, que está o Ministério Infantil, que está precisando de recursos para realizar o Dia das Crianças, né? Então o Cine tem esse propósito aqui. O Cine vai acontecer aqui amanhã, a partir das 18h45. Irmão, vamos para a palavra de Deus, senão chega mais outra vez. Abra aí a sua Bíblia. Mais uma vez, Tiago, capítulo 3. Queridos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema: domando a língua. Saiu um glória, valeu irmã Diana pelo glória. Saiu um glória e 2 vixe. Repita comigo e diga comigo: domando a língua. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão rápida. É mais uma reflexão mesmo. E extrair daqui algumas lições que Tiago compartilha conosco. Nós vamos visitar alguns textos de Provérbios. Mateus e o Bill vão nos ajudar ali. E a gente extrair daqui algumas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira observação que eu quero fazer dentro desse texto, você está com a sua Bíblia aberta, Tiago deixa muito claro no versículo 2, que todos nós, indistintamente, todos nós, estamos sujeitos a tropeçar em palavras. Põe aí na tela o versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Não é só em palavras não, é em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, aí ele especifica: o tal é perfeito. E ele não só é perfeito, ele é poderoso para também refrear todo o corpo. Então veja bem, Tiago está nos dando a informação de que a língua é, sem sombra de dúvida, irmãos, o membro do corpo mais difícil de ser domado. É o membro do corpo mais difícil de ser controlado. E é importante a gente começar essa reflexão
partindo desse ponto, que todos nós somos passivos de erro, e todos nós estamos sujeitos a tropeçar em palavras, e de algum modo, irmão, e isso é bom, porque isso nivela todo mundo, sabe? Você já começa a mensagem, olha para cá, você já começa a mensagem se encaixando e dizendo assim, é para mim. Porque tem gente que tem uma facilidade tremenda de encaixar a mensagem no outro, né? Diz assim, rapaz, essa mensagem aqui. Aí ele ainda diz assim, ó, rapaz, essa mensagem aqui era para fulano, rapaz, mas ele não veio. Como é que era para ele e ele não veio? A mensagem é para quem está aqui, mano, para quem veio. Você entende? Então, irmãos, todos nós, em maior ou menor medida, já ferimos alguém. Todos nós, em maior ou menor medida, já fomos infelizes em alguma colocação. Obviamente que tem aquelas pessoas que são mais brandas, que ponderam mais as palavras, que têm mais domínio próprio, enquanto que há outros que já são mais impulsivos, que quando se percebe já falou, não dá mais para, muito embora se arrependa. Tem outros que falam e não se arrepende, porque ele não consegue reconhecer que é passivo de erro. Um dia desse tinha um irmão aqui na escola bíblica dominical, ele não é da nossa igreja, já foi há muitos anos atrás. Ele veio nos visitar e ele disse para os irmãos aqui que nunca pecou. Eu não estava na sala, irmão, eu queria muito ter falado com ele depois para me perguntar para ele como é que é esse negócio. É o segredo, né, irmão? Ele disse que nunca pecou. Então tem uns irmãos assim, irmão, que ele acha que ele nunca pecou. E ainda quando ele perde a razão e faz alguma coisa, ele ainda dá um jeito de reverter para culpar o outro, para dizer que a culpa foi do outro por ter tirado ele do sério. Que ele não erra. E aí Tiago já inicia o seu discurso dizendo, olha, irmãos, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Isso coloca todo mundo no mesmo nível. Quer dizer, pastor, que até a liderança da igreja, até os ministros, os mestres, veja bem o que Tiago começa dizendo no versículo 1, volta o 1. Olha o conselho, olha por onde ele começa no conselho, ele diz assim, meus irmãos, muitos de vocês não sejam ou não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aí quando ele avança para o 2, ele continua no mesmo assunto dizendo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Vamos parafrasear o que Tiago está nos ensinando? Tiago está dizendo assim, não cobicem, pode voltar a imagem para cá, não cobicem a posição de mestre, de ministro, de pregador, de orador, porque quem assume a posição de liderança vai ser cobrado com um rigor maior. Deus vai cobrar de mim de forma mais severa do que Ele vai cobrar de muitos outros. Mas Tiago faz questão de dizer que, mesmo a gente exercendo a posição de liderança, a gente corre o risco de tropeçar em muitas coisas, inclusive em palavras. E ele apresenta, inclusive, ele argumenta isso como razão para que muitos não desejem essa posição.
Porque vocês estão sentados aí, e eu estou aqui falando toda semana. Vocês sentam para ouvir e eu falo aqui 1 hora. Quem corre mais risco de tropeçar em palavras? Quem fala mais. Quem fala mais corre o risco de tropeçar mais. Então, quanto mais oportunidade você tem de ficar calado, melhor para você. E melhor para nós. E agora eu me lembrei do meu saudoso pastor José Olímpio Fernandes. A gente estava numa reunião no Templo Central e o irmão pediu a palavra no meio da reunião, lotado de pastores, 10 da noite, todo mundo doido para ir-se embora. E o irmão pediu a palavra lá e falou uma besteira. Aí todo mundo fez aquela vaia, né? Você pensa que pastor não vai? Pastor vai. Todo mundo faz assim. Aí aquele monte de homem assim, aí dá aquele som. Todo mundo balançando a cabeça. Aí o pastor Olímpio olhou para mim e disse assim: pastor Olímpio foi meu mentor. Olhou para mim e disse: ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: nunca perca a oportunidade de ficar calado. A oportunidade de ficar calado, ela é preciosíssima. Então essa é a primeira lição que Tiago nos dá. A lição de que todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Vou fazer só um exercício rápido com vocês para a gente passar para o próximo ponto. Você consegue lembrar a última vez que você se excedeu e você falou alguma coisa que você se arrepende? Pronto? Feito o exercício? Foi muito longe? Precisou ir muito longe não? Pois bem, todos nós estamos sujeitos a isso. A segunda lição que Tiago nos dá está no versículo 3 até o versículo 8. Tiago deixa claro para nós, irmãos, que se nós não controlarmos a língua, guarde isso, se você quiser anotar, anote. Se nós não controlarmos a nossa língua, ela vai nos controlar. Ou a gente controla ela, ou ela nos controla. Vamos ler o versículo 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que obedeçam, e conseguimos dirigir o seu corpo. Os irmãos sabem qual é o freio do cavalo, né? Tem aquela, lá no interior a gente chama de rédea, né? Você bota na cabeça do cavalo, tem essa parte assim que você puxa. Aí você puxa para a direita, ele vai para a direita. Você puxa para a esquerda, ele vai para a esquerda. Não é porque ele é bonzinho, não. Ele vai porque dói. Aquele troço que está na boca dele machuca. E quando você puxa, para não sentir dor, é mais fácil ele ir. Então ele vai, aí ele aprende a fazer o movimento, né? Você quer que ele para, você puxa. Tiago está dizendo que a gente põe freio no animal e consegue dominá-lo. Levar para cá, levar para lá. Versículo 4 ele disse: vede também o navio, né? Algumas versões falam as naus. Um navio, uma embarcação, que são tão grandes, e além de ser grande, elas são conduzidas. Hoje tem os barcos a motores, né, irmão? Mas naquele tempo não tinha, só tinha os barcos a vela. Então ele era conduzido pela força do vento. São levados por impetuosos ventos. Então você imagina um barco grande, que ainda está sendo conduzido por um vento forte. Aí Tiago vai e diz assim, ó: se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Os irmãos veem aquela embarcação, né, enorme, e lá na parte de trás da embarcação está o leme. O leme é uma peça de madeira que ela se movimenta. E aí ela faz o movimento contrário. Você virou ela para lá, o barco vai
Você virou ela para o outro lado, ele vai fazer a manobra. Você já teve assim em algum momento na chuva e você vê aquele vento forte, você está com guarda-chuva e ele entra debaixo do guarda-chuva, ali você sente a pressão do vento no guarda-chuva, é difícil de você controlar, né? Agora você imagina o vento forte no mar, puxando aquelas velas, o barco grande, com a força do vento, e tem alguém lá atrás, controlando, direcionando o barco para onde quer, apenas com o leme, bem pequenininho, lá atrás. Tiago está falando de domínio, de controle, e ele vai fazer a aplicação, não precisa ninguém fazer, o texto é autoexplicativo. Olha o versículo seguinte, versículo 5. Assim também, a língua é um pequeno membro, só que ela é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Aí ele já faz uma outra comparação. Ele já falou do cavalo, ele já falou do navio, do leme, agora ele vai falar do incêndio. E ele faz uma terceira metáfora, ele diz assim: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E aqui ele já vai falar do perigo da língua. Ele faz uma outra metáfora para falar do perigo da língua, do quanto ela é perigosa, do tamanho das consequências que ela pode trazer. Um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos foi causado por um trem que ia passando no trilho, obviamente, e uma faísca de fogo acendeu ali na vegetação em volta e causou um enorme incêndio de proporções gigantescas. Basta uma pequena faísca para incendiar um bosque inteiro. Traduzindo, às vezes, irmão, basta uma pequena falazinha para às vezes incendiar uma igreja inteira. Quantas vezes você já viu alguma autoridade, uma figura política que às vezes tropeça numa palavra, usa uma palavra indevida, aí a mídia pega aquilo dali, e aí faz aquele movimento, e às vezes incendeia uma nação inteira, e às vezes para além dela, repercute internacionalmente, nos jornais, em tudo e quanto é coisa. Às vezes uma fala que a pessoa tropeçou, não era nem aquilo que ele queria dizer. Você já deve ter visto isso acontecer. Não era nem aquilo que a pessoa queria dizer. Ele tropeçou numa palavra ali, foi infeliz, aquilo repercutiu, incendiou e inflamou. E às vezes ele pode morrer. Olha para mim, às vezes a pessoa pode morrer levando uma culpa que ele nunca teve, com um pecado que ele nunca cometeu. E tem pessoas que vai odiá-lo até o dia da sua morte, por causa de uma faísca que incendiou e ele não teve mais condição de apagar. Tem pessoas, irmãos, que são odiadas por pessoas que ele nem conhece. São odiadas por pessoa que ele nunca viu, só porque alguém chegou lá e falou alguma coisa, porque disseminou alguma coisa. Você não consegue imaginar as proporções de uma palavra maldita, falada de forma errada, na hora errada. Vamos continuar na leitura, versículo de número 6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros
e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ela afeta o sujeito, eu vou falar sobre isso mais adiante. Ela afeta o curso natural das coisas, dá um outro destino, dá uma outra direção. E aí Tiago dá uma informação muito importante, que o diabo, que é oportunista, aproveita dessa fraqueza que nós temos, que é a língua, para inflamar. Diz que ela é inflamada pelo inferno. Vocês lembram daquela ocasião que Jesus estava com os discípulos e de repente Pedro aparece atrás de Jesus e começa a dizer: Senhor, sê benigno contigo mesmo, isso de modo nenhum te acontecerá. E aí Jesus olha para trás e diz: para trás de mim, Satanás. Irmão, Pedro estava ali e de repente Satanás já estava botando palavra na boca de Pedro. Tenha muito cuidado, olha para mim, tenha muito cuidado para que o diabo não bote palavra na tua boca. Você pode me ajudar a entregar esse recado? Eu disse que o pirão hoje estava salgado. Tá, saiu só o aleluia do Antônio José aqui. Mas dá um toque aí na pessoa perto de você e diga assim: não deixe o diabo botar palavras na tua boca. Eu estou no segundo ponto da mensagem, estou dizendo para você que ou a gente controla a língua, ou a gente faz um esforço, irmão, por controlar a língua, ou ela vai controlar o nosso destino e a gente pode se deparar com situações que a gente nunca imaginou viver. Colhendo frutos amargos e consequências que você nunca imaginou viver. Ah, pastor, mas é porque eu sou assim mesmo, minha família é assim, e nós, já meu pai, minha avó, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todo mundo é assim, eu não consigo segurar não. Quando, sabe, comigo é assim, escreveu, não leu, pois aprenda a controlar a sua língua, porque se você não controlar a sua língua, ela te controla, e ela pode mudar para sempre o teu destino. Principalmente, irmão, agora nesse mundo que a gente está vivendo, que existe muitas palavras que não podem mais ser usadas. Porque tem homofobia, tem racismo, tem isso, tem aquilo outro. Você precisa ter cuidado com o que você fala. Aquela história diz assim: eu falo o que me der na telha. Não é bom não. Não é bom não. Quem entendeu até aqui, diga amém. Terceira lição que Tiago nos ensina é que o que falamos diz mais sobre nós do que sobre as pessoas de quem estamos falando. Você pode anotar isso aí? O que nós falamos diz mais sobre nós mesmos do que das pessoas que nós estamos falando. Eu vou começar novamente no versículo 6. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves do campo, como as aves, tanto répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. E está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca pode sair bênção e maldição.
Aí Tiago diz assim: mas irmãos, não convém que seja assim. Não é bom que seja assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Quando alguém tem uma língua muito ferina, quando alguém tem uma língua muito ofensiva, quando alguém é aquela pessoa que tem palavras de desprezo, de ofensa, que gosta que não se importa de difamar. Pelo contrário, parece que tem pessoas que têm prazer em difamar, em denegrir a imagem de outra pessoa. Imagem essa, irmãos, que às vezes a pessoa levou 40, 50 anos para construir. Construir uma imagem, uma reputação, você leva uma vida inteira. Às vezes se policiando de tantas coisas, engolindo sapo, cururu, se esforçando, às vezes ficando com fome para pagar as contas em dias, para não levar o nome de caloteiro, se desviando do mal, do pecado, pelejando para fazer as coisas direito. Aí chega alguém que não vai com a tua cara e rasga a tua reputação. Às vezes rasga por uma impressão que ele teve, que não necessariamente seja a expressão da verdade, às vezes é uma impressão. Vocês não acham que isso é muito sério? Mas deixa eu dizer para vocês, quando nós falamos de alguém, isso diz mais sobre nós do que sobre a pessoa que nós estamos falando. Por quê? Tiago está dizendo que uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Logo, se você encontra alguém que só jorra dele amargura, ora por essa pessoa, gente. Sabe aquela pessoa que, irmãos, tem gente que o coração dele, a fonte está tão amarga, irmão Messias, que ele nem consegue suportar, respeitar o santo culto. Enquanto o culto acontece, enquanto alguém cultua a Deus, ele se dá o desprazer de pecar dentro do culto, de falar de alguém, de mostrar uma insatisfação, de procurar um defeito, de procurar alguma coisa para acusar alguém, de apresentar alguma deficiência em quem canta, em quem toca, em quem prega, em quem dirige, em quem pastoreia, em quem lidera, em quem acolhe, em quem fica na porta. Quando você vê se alguém, meu irmão, ora por ele, ele não está bem, essa pessoa não está bem. Isso diz muito mais sobre ele do que sobre quem ele está falando, você entende? Porque ali é o que ele tem. A Bíblia diz que do que há com abundância no coração, disso fala a boca. É o que a pessoa tem no coração. Ela não pode dar outra coisa. Não há ali uma fonte doce. E aí, irmãos, eu acho que convém. Acho que isso aqui é um lugar apropriado para a gente fazer isso. Porque eu tenho muito receio de ser mal interpretado e alguém achar que eu estou legislando em causa própria, né? Que eu estou
me blindando e blindando a minha equipe. Não, irmãos, não é isso. Eu não tenho problema nenhum em receber crítica, sugestões. Não tenho problema nenhum. Graças ao meu bom Deus, que Deus me deu humildade para isso. Não tenho dificuldade com isso. A pessoa chegar e dizer assim: pastor, olha, isso aqui poderia ser assim, deveria ser melhor. Na maioria das vezes eu fico agradecido. Agora, irmãos, vocês hão de convir comigo que tem uma diferença muito grande da pessoa chegar para você e dizer assim: pastor, queria dar uma sugestão. Pois não, meu irmão, dá uma sugestão. A pessoa falou assim: olha, o senhor poderia fazer assim, assim, assim? Amém, eu vou pensar na sua proposta e vou ver. É totalmente diferente da pessoa chegar e dizer assim: olha para outra pessoa ou outras pessoas e diz assim: ó, tá vendo aí, ó? Não se importa não. Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Olha aí como é que as coisas estão. Você percebe, irmão? De longe, quando alguém está trazendo uma crítica, porque ele quer te ajudar, qualquer pessoa consegue perceber isso, por menos inteligente que seja. Quando alguém está trazendo uma crítica para ajudar, e quando alguém está trazendo uma crítica para destruir. Não é fácil de perceber? É simples. Então quando alguém chega, irmão, sabe, sempre com aquela amargura, com aquela coisa, ora por ele. Mas não só ora não, confronta também, porque às vezes é o que falta. Às vezes é o que falta. Igreja do Senhor, nós seres humanos, olhe bem para mim, escute. Nós seres humanos, nós somos tão ruins. Olhe para mim. Nós seres humanos, nós somos tão ruins, que a gente corre o risco de se perder querendo ser bom. Por isso que Deus disse para Josué, disse: Josué, meu filho, tu não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Porque não, se desviar para a esquerda é fácil, todo mundo sabe o que é. Mas como é que alguém se desvia para a direita? Como é que alguém se desvia fazendo certo? Pois é que corre esse risco. Que às vezes, irmão, a gente começa a se afastar tanto e ficar tão certo, e tão certo, e tão certo, que daqui a pouco a gente acha que está certo demais, aí começa a ficar mais santo do que os outros, começa a, sabe, se sentir no direito de dar sermão nos outros, aí não consegue mais perceber os seus erros, e ele sobe de nível, e aí se torna uma pessoa arrogante, corre o risco de se perder e ir para o inferno. Porque ele se envaideceu demais. Irmão, o ser humano ele é tão nojento do jeito, o ser humano é tão podre do jeito, que a gente corre o risco de se envaidecer da nossa humildade. A pessoa diz assim: não, eu sou muito humilde, irmão, eu sou muito humilde. Ele é tão humilde que ele fica orgulhoso de ser humilde. Parece paradoxal, mas é verdade. E aí eu estava falando para vocês de confronto. Por que a gente precisa confrontar, irmãos? Olha para mim. Porque às vezes, olha para mim, igreja do Senhor, olha para mim. Às vezes, a pessoa começa sabe, subir assim na sua mente, no seu entendimento, ele alcançou um padrão de santidade tão elevado, que ele não consegue mais perceber erro em si. Ele só consegue perceber os erros nos outros. E ele se sente no direito de chamar atenção, de confrontar todo mundo. E às vezes as pessoas, por respeito,
Porque alguém que galgou uma certa notoriedade tem receio de confrontar. Não, vou confrontar, às vezes é pela idade, às vezes é porque supõe que seja realmente alguém espiritual, a pessoa não quer confrontar. E aí, meus irmãos, a pessoa chega num momento que ele perde os limites. Eu chamei uma irmã, faz muitos dias não, no gabinete pastoral. Aí tinha um monte de situações, de queixas, sabe, de queixas complicadas, de destratos a irmãos da igreja, situações de abordar os irmãos com grosseria, palavras duras, ofensas com a minha pessoa, com a pessoa do pastor presidente, pastor Antônio José, ofensa aos obreiros, os presbíteros. A pessoa já chegou assim num ponto, irmãos, que ela se sente no direito de apontar todo mundo e ela acha que ela já, sabe, ela está acima do bem e do mal. Ela se sente assim, que está a serviço de Deus em fazer isso. Eu chamei e falei, irmão, confrontei. Irmãos, e confrontei duramente, na palavra e com a autoridade de Deus. Aí começou a chorar, pastor, todos esses anos de crente eu nunca fui chamada no gabinete. É por isso que a senhora faz isso. É por isso que a senhora faz isso. Porque nenhum dos outros pastores que a senhora teve coragem de fazer isso. Pois eu estou fazendo. Tenho idade de ser seu neto, mas eu tenho que fazer, porque Deus me chamou para isso. Confrontei. Então, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento de que aquilo que falamos diz mais sobre nós do que sobre a pessoa que estamos falando. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque se você falar mal de alguém, olha para mim, se você falar mal de alguém para um tolo, o tolo vai acreditar. Mas se você falar mal de alguém para um sábio, ele vai te conhecer um pouco mais assim que você terminar de falar. Quando você terminar de falar, o sábio vai ficar preocupado com você e ele vai ficar com o pé atrás com você. Tenha cuidado quando você for falar mal de alguém. Quem entendeu até aqui, diga amém. Eu quero ler com vocês Provérbios 10 e 11 e depois Provérbios 15, versículo 2 e 4. Provérbios 10 e 11 primeiro. Estou terminando. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca do perverso. Eu estou dizendo para você que o que nós falamos diz mais sobre nós do que sobre aquele de quem falamos. Volta o texto. A boca do justo é fonte de vida. Quando você vê alguém, meu irmão, que toda hora ele está falando de Jesus, que toda hora ele tem uma palavra, ele tem uma palavra de Deus, ele tem uma palavra de vida, você olha e você sabe, é um justo. Volta o texto. Mas a violência cobre a boca dos perversos. O perverso, meu irmão, a palavra dele é sempre violenta. Provérbios 15, versículo 2 e 4. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultice. Versículo 4. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Meus irmãos, aquilo que falamos diz mais sobre nós do que sobre de quem estamos falando. Quarto lugar, o linguarudo, a quarta lição que Tiago nos dá. O linguarudo, ele afeta não só os outros, ele afeta a si mesmo. Volta o texto no versículo de número 6. A língua também é um fogo.
como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Agora põe para mim Provérbios 13, versículo 2 e 3. Provérbios 13, versículo 2 e 3. A pessoa, quando está falando mal de alguém, irmão, ele vai afetando a si mesmo. Olha o que diz o texto: do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá violência. A língua do linguarudo afeta o seu próprio corpo, e afeta no sentido literal, porque a pessoa que tem o hábito de estar falando mal das pessoas, irmãos, você não fala sem pensar. Para você falar, você constrói uma narrativa. Aí você imagina alguém que está ali construindo narrativa ruim sobre a vida das pessoas. Ele está desenvolvendo sentimentos ruins dentro de si. Nível de cortisol vai lá para cima, porque ele não está estimulando os hormônios da vida, da alegria. Ele está estimulando os hormônios ruins. E aí ele está ali construindo amargura na sua mente, no seu coração, para falar mal de alguém. E aí, enquanto você constrói aquela narrativa ruim sobre alguém, os seus hormônios começam a se movimentar dentro do seu corpo, o nível de cortisol lá em cima. Isso pode desenvolver câncer e tantas coisas ruins no corpo. No corpo. O linguarudo, ele afeta a si mesmo. Em quinto lugar, em quinto e último, eu tenho uma notícia muito preocupante para vocês. Tiago vai nos dizer no versículo 8: que é humanamente impossível a gente controlar a língua. O tema da nossa mensagem é domando a língua. Mas como é que a gente faz isso? Veja o versículo de número 8. Versículo 7 e 8. Porque toda a natureza, tanto a besta fera, como as aves, tanto répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Aí o versículo 8 diz assim: mas nenhum homem, diga comigo, nenhum homem pôde domar sua língua. Ele diz: é um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal. E agora, pastor, você não vai usar essa expressão de Tiago como desculpa. Eu estou dizendo para você que é humanamente impossível, mas é espiritualmente possível, com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero terminar dando 3 dicas aqui para você ajudar a controlar a sua língua. Primeira dica: discipline ao máximo, controle ao máximo, até o limite das suas forças. Conte até 10, conte até 20, conte os dedos da mão, os dedos dos pés. Filtre os seus pensamentos. Estabeleça critérios. Sempre que tiver vontade de falar alguma coisa, bata na boca. Provérbios 17, 27 diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é um homem de inteligência. Reter as palavras, retenha ao máximo, filtre ao máximo antes de falar. Segunda dica: avalie bem as consequências do que você vai falar. Avalie bem as consequências. Você lembra lá do que Tiago falou?
que a língua é como uma faísca que pode incendiar um bosque. Qual a dimensão das consequências? Seja empático, se coloque no lugar da outra pessoa. Imagine se você fosse a outra pessoa, se você gostaria de que alguém estivesse comentando ao seu respeito. Não sai um, glória a Deus. E eu termino aqui. O Ministério do Louvor pode vir para cá. Em terceiro lugar, terceira dica, pense nos impactos que essa fala vai causar na vida de uma outra pessoa. Tiago diz que a gente pode proferir bênção ou a gente pode proferir maldição. Olhe para mim, irmãos, você foi chamado para ser fonte de bênção. O que Deus nos entregou, irmão, foi uma mensagem de boas novas. O Evangelho é uma mensagem de boas novas. Deus não nos chamou para sermos fonte de amargura. E eu quero ler com vocês Provérbios 12 e 18. Provérbios 12 e 18. Depois a gente vai terminar com o texto de Provérbios 18. Provérbios 12 e 18. A igreja fica de pé. Nós vamos ler todo mundo junto assim, fazendo um exercício. Já terminando. Eu quero que vocês leiam comigo no 3. Eu vou contar até 3 e vocês leiam. 1, 2, 3. Escute. O que você escolhe para você? Salomão está dizendo que tem pessoas que a língua dele, olha para mim, a língua dele, tem outra versão que diz assim, é como ponta de espada. Irmão, tem gente que a língua dele é tão penetrante, que quando ele fala, chega assim, você sente. A língua dele é como ponta de espada. Mas ele diz que a língua do justo é como fonte de vida. Agora vamos terminar com Provérbios 18 e 21. Provérbios 18 e 21. Para a gente terminar lendo. A morte, vamos todo mundo junto. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Diga para o irmão que está perto de você, diga assim, na sua língua tem vida e tem morte. É você que escolhe. Diga aí, é você que escolhe. Olhe para mim, igreja do Senhor. É você que escolhe se na sua língua tem palavra de esperança, de vida eterna, de encorajamento, de fortalecimento, de ânimo, de alegria, ou se na tua língua vai ter fofoca, mexerique, disse-me-disse, falatório. Se na tua língua você decide o que vai ter na tua língua. Quem pode levantar sua mão e dar glória